Som. A paz de Jesus, meus irmãos, que o Santo Espírito de Deus esteja reinando em nossas vidas nesse dia tão maravilhoso, né? Nós temos para estarmos cultuando ao nosso Deus, né? Vamos falar com Ele neste momento, vamos glorificar a Ele com pequenas palavras, porque eu sei que Ele merece muito mais de nossas vidas, muito mais, independente do que somos. Ele merece o nosso melhor. E nesse momento de adoração, eu tenho certeza que você veio trazer o seu melhor para o Senhor nesse culto. Eu tenho certeza que você veio oferecer o seu melhor para Deus nesse culto. Eu quero dizer para você que fique à vontade para adorar ao Senhor. Não vai ser o instrumento que o irmão Ezio está tocando que vai te tocar, não vai ser a letra da canção que vai falar contigo, mas é o Espírito Santo de Deus que vai adentrar a sua vida, vai fazer o milagre que você precisa, vai trazer o milagre que a sua família precisa, vai nos livrar do que nós precisamos e trazer alegria também para nossas vidas, porque na presença do Senhor nos traz alegria. Deus de Israel, nesse momento, Pai, nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Te pedimos, meu Deus, também perdão por nossas falhas, meu Deus, por nossas iniquidades, Jesus, porque sabemos, meu Deus, que nós somos falhos, meu Deus, e dependemos totalmente do Senhor, Jesus. Se não fosse pelo Senhor, papai querido, nós não estaríamos aqui, Deus. Se não fosse por autorização do Senhor, nós não estaríamos aqui nesse culto, Pai. Se não fosse, papai querido, sem a tua ordem, papai querido, nós não daríamos um passo, Pai, nem para a frente, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, porque tudo, meu Deus, provém de ti, Pai, até o nosso fôlego de vida provém de ti, Senhor. Nós, como Igreja Batista Jardinópolis no Brasil, Pai, nós profetizamos, meu Deus, nós celebramos ao Senhor, Pai, nós estamos, papai querido, glorificando ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor habita no meio dos louvores, habita no meio da adoração, Pai. A palavra do Senhor fala que o Senhor não quer, papai querido, lábios que murmuram, não. O Senhor quer lábios que fluem louvor e adoração, Senhor. Lábios que confiam no Senhor, Deus. E nessa tarde, nesta noite, papai querido, nós queremos te glorificar, Pai, de tal maneira, Jesus, não porque somos melhores, não porque somos mais fortes, Senhor, é porque nós realmente dependemos do Senhor neste lugar, Pai. Realmente dependemos, papai querido, das tuas mãos poderosas nessa cidade, Jesus, em Teixeira de Freitas, Senhor. E, papai querido, as pessoas que estão em casa neste momento também, Senhor, o Senhor venha tocar, papai querido, com o poder do teu Espírito, Pai, transformador, Senhor. O que nós não podemos fazer, papai querido, o Senhor vai muito mais além, Senhor. Nós somos apenas uns pequenos instrumentos nas tuas mãos, Senhor, porque nós confiamos no Senhor da batalha, no Senhor da guerra. Espírito Santo de Deus, nós queremos te adorar, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos nessa tarde, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus. Abençoe cada pessoa que está no seu lar nesse momento, Pai, assistindo esse culto, cultuando conosco, Pai. Meu Deus, traga cura, meu Deus, àquele que necessitam, Pai. Traga refrigério, papai querido, às almas, Senhor. Traga alegria e confiança em ti, Pai, porque eu tenho certeza, Pai, que nós caminharemos, papai querido, rumo à Nova Jerusalém, que é o alvo da tua igreja, Jesus. E queremos também, Jesus, não sermos, papai querido, orgulhosos, mas queremos também levar mais vidas conosco, Pai. Queremos levar também essas pessoas que estão assistindo esse culto nesse momento conosco, Jesus, que não tem certeza, meu Deus, se aonde vai passar a eternidade, papai querido, mas nós temos a certeza, papai querido, que a tua igreja irá passar a eternidade contigo, Senhor. Por isso queremos, meu Deus, glorificar o Senhor e te pedir, papai querido, acrescente mais como nós temos aprendido aqui nas escolas dominical, Senhor. Escreva, papai querido, novas cartas, meu Deus, para o teu reino, Jesus. Escreva novas cartas, meu Deus, através de cada vida, de cada membro dessa igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, se não for a tua presença, meu Deus, nada vale a pena, Senhor. Espírito Santo de Deus, se não for, meu Deus, para glorificar o Senhor, papai querido, nada vale a pena, Jesus.
Então cada alma, Jesus, que for acrescentada, meu Deus, do teu reino, seja para glorificar o Senhor, Pai. Queremos adorar o Senhor, papai querido, com aquilo que temos, Pai. A tua igreja te adora nesse momento, Pai. A tua igreja te exalta nesse momento, Pai. A tua igreja te clama neste momento, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nos envolva nesse momento na adoração, Senhor. Passeia no meio dos louvores, meu Deus, no meio da tua igreja, Jesus. Sinta, papai querido, tenha liberdade para agir em nosso meio, Pai. Toca nas vidas nesse momento, papai querido. Nós só queremos a tua presença, papai querido, mais nada do que isso, Senhor. A sua presença é tudo, papai querido, que o teu servo, que a tua igreja precisa, Jesus. A sua presença é o nosso refrigério, Pai. A sua presença é transformadora, Jesus. Não tem como a gente estar em um lugar, meu Deus, e não ser transformado pela tua presença, Senhor. Não tem como nós estarmos em um lugar que o Senhor estiver também, Senhor, e nós não sermos transformados, Senhor, porque o Senhor é transformador, Pai. O Senhor é transformador, o Senhor transforma onde o Senhor move, onde o Senhor passa, papai querido. Fale conosco, papai querido. Nos envolva com a tua glória, Senhor. Nos envolva com o teu manto sagrado, Jesus. Espírito Santo de Deus, toma conta de cada lar neste momento, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos louvar Ele nesse momento. Celebra Ele, igreja. Celebra Jesus. Celebra Ele. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Senhor. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, seja o teu nome, teu santo nome. te adoramos, Senhor. Celebra Ele, igreja. Celebra Jesus. Celebra esse Deus tremendo. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno.
repetindo: todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E todo joelho, igreja, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Adore a Ele, Tu és digno, Deus. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória completar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder
céu, sua glória completar. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Nesse momento você vai dizimar e vai ofertar na casa do Senhor. Vai celebrar a Deus. Vai dizer para Ele que nada vai impedir você de caminhar. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dastes a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu, e elas não vão me impedir, e não vão me impedir. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dastes, Senhor, Tu me das a chance de crescer. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Diga pra Ele: minhas provações não são, e elas não vão me impedir. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Louvado ao Senhor Jesus, amém? A bateria hoje me deixou na mão aqui um pouquinho, né? Em alguma música aqui, ela estava meio sintonia. Ensinar essa bateria a tocar um pouquinho, né, pastor? Eu convido a irmã Neuci esse momento para estar louvando ao Senhor Jesus. Maravilhoso estar na casa do nosso Deus, estar servindo ao Senhor Jesus. Nossa irmã estará cantando.
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E quer dizer para os irmãos que nós estamos passando uns momentos difíceis. Essa doença está assolando os 4 cantos da terra. Mas para o nosso Deus, nada é difícil. Quando Ele quiser acabar, Ele acaba de uma hora para outra. Nós temos que estar orando para Deus não estar confortando os nossos corações. Porque a gente está vendo tantas vidas ceifando, às vezes até sem Cristo no coração, sem ter o conhecimento de Cristo, né, meus irmãos? Esse hino aqui, eu não sei se você vai saber tocar, não. Ele toca mais com violino. Pode dar que eu vou. Você acompanha aí. Guia-me, ó Senhor, na fulgurante luz, dai-me mais do amor que a glória me conduz. Guia-me, guia-me com tua mão, Senhor. Guarda-me, guarda-me do mundo enganador. Guia-me, bom Jesus, descanso eu terei. Rege-me pela luz que vem de ti, meu rei. Guia-me, guia-me com tua mão, Senhor. Guarda-me, guarda-me do mundo enganador. Guia-me, Salvador, na sua santa lei. Guarda-me em amor, teu nome bendirei. Guia-me, guia-me com tua mão, Senhor. Guarda-me, guarda-me do mundo enganador. Nosso pastor com a palavra. Amém.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui novamente, rever muitos irmãos e irmãs, né? Glória a Deus. Isso é muito bom. O coração alegra, né? Quando você vê pessoas que você ama, que já há algum tempo não conseguia ver. Mas Deus é fiel. Nós estamos aos poucos tendo o retorno dos irmãos, das crianças. Ontem nós tivemos aqui Alícia, Letícia, hoje nós estamos vendo a pequenina Laura, e também fizemos o culto infantil hoje. Foi, irmã Ceslene? Fizemos o culto e vamos enviar para as mães e os pais, para que eles, juntos com suas crianças, cultuem a Deus, tá bem? Você que tem criança, quando receber lá o culto virtual, sentem com elas e participem do culto, ok? Deus abençoe, tenham paz. Você que está em casa, boa noite, paz de Jesus sobre sua vida, sua casa. Reúna agora, sente-se junto aí com sua família, cultue a Deus. Estou incentivando os irmãos a cultuarem de uma maneira que não tenha uma atividade outra, a não ser somente a atividade do culto naquela hora. É como você está aqui na igreja, você está na igreja, está centrado só para o momento de adoração. Assim é na sua casa, você que está impedido de estar aqui. Amém? Nós vamos orar pelos irmãos e irmãs que esta semana fizeram aniversário. Se tiver alguém, por favor, coloque-se de pé. Ou um outro motivo de agradecimento ou pedido também tiver, por favor, coloque-se de pé. Nós vamos orar juntos. Agora, você e a sua casa. Vamos orar. Deus abençoe a irmã Elci, irmão Eric, pedir oração pela esposa, a irmã Daiane, que está em casa, um pouco enferma. Nós vamos orar por ela. Os irmãos que estão aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nesta hora, nós a Ti agradecemos, porque Tu nos trouxeste, ó Deus, a este lugar de adoração, a Tua pessoa. E assim nós glorificamos a Ti com toda a alegria do nosso coração, pois queremos adorar a Ti com toda a nossa força, alma, entendimento, Senhor. E que Tu recebas a nossa adoração nesta tarde, para o louvor, honra e glória do nome de Jesus. Agradecemos por cada irmão e irmã que nesta hora coloca-se de pé, para poder agradecer a Ti pelas maravilhas que Tu realizaste em suas vidas, de maneira que elas e eles estão agradecidos e agradecidas, ó Deus, por tamanha graça e misericórdia Tua. Muito obrigado, porque em algum tempo os Teus filhos e filhas clamaram, ajoelharam, pediram e ouviram a resposta da oração. E assim retornam para Te louvar juntamente com a sua igreja, com a Tua igreja, ó Senhor. Também fazemos o pedido, ou os pedidos, todos aqueles que se colocaram de pé, colocando em Tuas mãos, Senhor, os seus pedidos que eles têm em seus corações, os desejos que estão em seus corações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, inclina os Teus ouvidos, atenda o clamor dos Teus filhos e filhas, e que eles descansem em casa, durante a semana, em saber que Tu és o Deus que ouve e sempre ouve e ouvirás, ó Deus, os clamores dos Teus filhos. Agora, Deus, nós queremos trazer a Tua palavra aos nossos corações. Fale a nós, Senhor, fale a nós de forma clara, que nós entendamos a Tua palavra e recebamos com alegria, Senhor. Abra nossos entendimentos, ó Senhor, para que através da mensagem também Te adoremos. Nós louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Acender a luz. Nós vamos ler o Salmo 127. E no começo da semana Deus colocou no meu coração o desejo de trazer uma palavra sobre o tema de família. E eu recebi esse salmo essa semana de uma irmã abençoada que me enviou, e Deus tocou no meu coração trazer a mensagem nesse salmo. Se eu não me engano, na última palavra que eu falei sobre família, também falei neste salmo, só que lá eu fiz uma exposição do texto, explicando quem escreveu, o que escreveu. Aqui nós vamos também trabalhar no sentido de direcionar sobre família.
Salmo 127, Deus no controle da minha família. Pode dizer comigo? Deus no controle da minha família. Amém? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal ou na porta, como diz algumas traduções. Amém? Quero dizer assim que quão maravilhoso é poder ter família, né? E maravilhoso é que Deus nos concedeu a graça, creio, de nascermos no seio de uma família. A família tem a família tradicional. Hoje existem muitos conceitos para a família, mas a família tradicional, pai, mãe, irmãos, avós, tios. Outros, no entanto, não têm esse privilégio porque em algum momento alguém descumpriu a ordem bíblica, né? Ou teve filho fora do casamento, coisa assim. Mas isso não quer dizer que Deus não está olhando e deixa de abençoar as pessoas por isso. É a família que a pessoa nasceu. Se nós formos olhar o contexto de quem escreveu esse salmo, Salomão, ele nasceu numa família disfuncional, de uma mulher que foi um caso de adultério com seu pai. E nem por isso Deus deixou de abençoar Salomão, e nem por isso Deus deixou de cumprir a promessa com Salomão, que havia feito lá atrás. O nome Salomão é paz, o nome dele quer dizer paz, nem por isso Deus deixou. Mas feliz aqueles que nascem num lar cujos pais adoram ao Senhor Jesus, têm o privilégio de já desde a sua meninice ouvir falar quem é Jesus. Ontem eu fui visitar uma criancinha aqui da igreja, o Flavinho, sobrinho da irmã Yuli, do irmão Léo, da irmã Mirtes. Ele me convocou essa semana, me mandou um áudio: pastor, eu quero que o senhor venha me visitar. Cantou um hino e vou fazer um suco para o senhor. Flavinho, um grande abraço. Eu fui visitá-lo, a alegria daquela criança ao me ver, cantou um hino, nós lemos, me mostrou a Bíblia dele, nós lemos a Bíblia, ele saltitou de alegria, e não queria nem deixar eu vir embora. E na hora que saiu eu vi que ele queria me abraçar, eu falei: não me abrace não. Aí não teve jeito, me agarrou, me abraçou, foi um momento assim gostoso. Então, estar num lar que está ouvindo falar de Jesus. E aí tinha do lado um som bem alto, e ele orou, pediu para orar para aquele som, baixar aquele som, desligar. E nós oramos. Ele falou: mas não baixou não. Eu falei: mas vai baixar. Quando eu ia saindo, eu falei: ó, baixou, tá vendo? Aí ele ouviu que Jesus respondeu a oração dele, porque ele está ouvindo sempre alguém dizer quem é Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus, sabe? Isso é uma questão de fé, porque ele não vê Jesus, nós não vimos Jesus. Então, feliz aquele que tem esse privilégio de nascer num lar que os pais servem ao Senhor. E você que nasce num lar assim, eu quero dizer para você, firmar os seus passos e procurar sempre andar nesses passos e jamais se permitir sair dos caminhos do Senhor. Não queira aventurar lá fora. Lá fora você não vai encontrar nada que preste, a não ser um caminho de morte. Por outro lado também, aqueles que não nasceram no lar cristão, mas na sua caminhada o Senhor o alcançou, o Senhor lhe falou ao coração, Deus lhe salvou, Deus lhe deu o privilégio de você ser um homem ou uma mulher de Deus. Que maravilha! E agora você está formando a sua família nos caminhos do Senhor. E agora é para outra geração você continuar falando assim. Feliz aqueles que nascem nos lares cujos pais amam a Jesus, e aqueles que são encontrados por Jesus para fazer parte de uma família. Família, toda ela tem as suas dificuldades, todas elas têm os seus problemas, que nós podemos dizer assim, problemas naturais. Não pode dizer assim, nós olhamos
a família de alguém. Eu achei interessante a colocação que a irmã Eli colocou aqui na quinta-feira sobre essa questão das redes sociais. Aí passa aquela família perfeita, aquela perfeita sem nenhum tipo de defeito, tudo bonito, todo mundo sorrindo, e do outro lado da tela, que somos nós, alguns podem estar vivendo algum tipo de dificuldade, começa a visualizar se minha família fosse como essa, todo mundo sorrindo. Vai fazer uma propaganda de um dentista, está lá a família inteira sorrindo. Vai fazer uma propaganda de outra coisa, está lá a família inteira sorrindo. Ou quem sabe algum tipo de filme ou novela, tudo de uma forma perfeita. Toda família, por ser imperfeita, tem as suas dificuldades. Agora eu quero dizer, quando o Senhor está no controle, quando o Senhor está no comando, fica mais fácil de nós vencermos as dificuldades, né? Pode ser que em algum momento alguém na família feche o coração, está com raiva, tem alguma situação difícil, e vai para os pés do Senhor Jesus, fala com Ele, abre o seu coração, expõe o que está dentro de você, a sua dificuldade que está. O Senhor Jesus ouve. Lembra que de ontem à noite ouviu o clamor da criancinha? Ele ouve e Ele começa a trabalhar primeiramente na sua pessoa, primeiramente na minha pessoa, quando nós entendemos que tudo pode melhorar, a começar por mim. Eu não posso esperar a começar pelo outro, porque vai que o Senhor não deu entendimento ao outro como me deu. E muitas vezes nós queremos achar que a razão está em mim, eu tenho a razão e eu não vou dar o braço a torcer. O filho não dá o braço a torcer, o pai não dá o braço a torcer, o cônjuge não dá o braço a torcer, e a família vai entrando por um abismo que talvez fique até sem volta. Mas quando nós entendemos que nós não precisamos ser durões ou duronas, e o braço a torcer é o fator humildade, o braço a torcer é o fator de dizer: Jesus, controla a minha família, e você vê assim o Senhor resolvendo toda a situação. O salmista, aqui, esse salmo, melhor dizendo, ele era utilizado pelo povo de Israel quando eles iam a uma das festas que o Senhor tinha dito a Moisés que o povo de Israel deveria fazer quando estivesse na terra prometida. E é chamado de salmo de ramagem. Eu já expliquei sobre esse salmo aqui. E ali as pessoas iam em direção a Jerusalém para poder cantar, adorar, glorificar ao Senhor. Iam famílias inteiras. Nós podemos lembrar de uma passagem assim, quando Maria e José foram a Jerusalém, e Jesus tinha 12 anos de idade. Ele era uma dessas festas, e Jesus ficou lá em Jerusalém. Lembra que depois de 3 dias eles descobriram que Jesus não estava no meio e voltaram. E nessa caminhada eles iam cantando esses salmos, glorificando a Deus. E ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eles iam cantando para o louvor da glória de Jesus. E o salmo leva-nos a entender que nós precisamos aceitar que somos completamente dependentes de Deus. Uma família que ela não se coloca na dependência de Deus, ela está caminhando para um caminho de derrota. Quando nós assumimos o controle e achamos que nós que somos os bambambãs da situação, vai para um caminho de derrota. Por quê? Porque nós somos limitados, nós temos as nossas falhas, nós temos os seus milhões e milhões de defeitos, e nem sempre, como diz aquela música, o outro olha para mim com as qualidades que podem cobrir os meus defeitos, né? E nós temos uma facilidade na nossa mente de focar mais naquilo que é defeituoso, naquilo que é negativo, quando o outro tem tanta qualidade boa que pode ser passado por cima. Eu posso analisar assim, no nosso grupo de oração, na última sexta-feira, o irmão Gelson leu um texto de Romanos 5, e me chamou muita atenção, ali quando diz assim que o Senhor prova o seu amor para conosco, que deu a sua vida quando nós éramos ainda pecadores. Nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado, fazendo tudo contrário ao que Deus quer que nós façamos, tudo contrário à vontade de Deus. Nós estávamos fazendo assim. Deus olhou para nós, Deus nos amou, Deus enviou Jesus, Deus nos resgatou. É porque nós somos pessoas boas, gente boas, pessoas perfeitas? Não, porque se fosse olhar de cima para baixo, Deus olhando para nós, Ele mandaria, digamos, um raio e fulminaria todo mundo da face da terra. Mas o amor dele é tão grande, Ele falou: eu vou me dar por eles. Ele está ensinando a nós. Ali eu fui analisar naquele texto, naquele momento da oração, fui analisar, assim devo fazer em relação ao outro. E por que não começar dentro da minha casa? Quando eu me coloco, né, superior ao outro. Aí você fala assim: pastor, mas falar é muito fácil. Realmente,
A teoria, em alguns momentos, parece ser mais fácil do que a prática, né? Se você estudar a teoria, quem estuda teoria na universidade vai entender que não é tão mais fácil do que a prática. Na prática, é mais fácil do que a teoria. A teoria dá dor de cabeça, porque a teoria leva você a pensar, a teoria leva você a esmiuçar o texto, pensadores difíceis, e aí você levou para o senso comum, para a prática é bem melhor. Teoria e prática, elas vão caminhar juntas. Então nós estamos falando aqui, e nós estamos aprendendo, porque em algum momento a palavra de Deus entra, e em algum momento Deus vai nos lembrar o que Ele nos falou, ou em um sermão, ou quando nós lemos o texto, e a palavra de Deus, quando vem lembrando a nossa mente, Deus vai fazer nós olharmos para nós, os nossos erros, corrigir, tentar corrigir, melhorar, para que cada dia nós melhoremos como pessoa, melhoremos como família. Você pode falar assim, eu vou melhorar agora, e daqui a pouco você cometer a mesma falha diante dos seus que estão em casa, mas daqui a pouco você fala, mas eu preciso melhorar, e vem aquele grande esforço da nossa parte. Então, isso acontece quando nós passamos a depender completamente de Deus. Dependência de Deus é algo maravilhoso que pode acontecer na vida de qualquer um. Quando nós assim entendemos, eu tenho a certeza que a família, a sua família, a nossa família será bem sucedida na face da terra. E que família que é bem sucedida na face da terra? É aquela família que viveu nos pés do Senhor, na dependência do Senhor. É quando um membro, ao sepultar o outro membro da família, vai chorar, vai sentir a falta, mas dentro da sua alma vai estar o regozijo dado pelo Espírito Santo de falar, nós aqui, usamos a palavra, nós perdemos, mas está na glória com o Senhor, e nós não perdemos, Ele continua do outro lado com o Senhor. Isso é uma família bem sucedida, quando os membros vão sepultando outros membros que foram no caminho do Senhor, porque viveu aqui, enfrentou todas as suas dificuldades nos caminhos do Senhor, honrando o Senhor. Então é uma dependência inteira, e nós precisamos ter essa consciência de que assim é. Quando assim nós vivemos a estar sob a dependência do Pai eterno todo grandioso. Então este salmo foi escrito por Salomão, e ele aqui usa figuras de casa, usa figuras de cidade, usa a figura de tempo, de alimento, de filhos, de armas de guerra e etc. Ele vai usando muitas figuras aqui para poder explicar a questão da casa edificada por Deus. Ele vai trabalhando de uma forma tremenda. Então, todos esses elementos precisam estar sob o comando do Altíssimo, dentro da sua casa. Em alguns momentos nós vamos precisar usar armas, em alguns momentos nós vamos precisar orar, em alguns momentos nós estamos morando numa cidade, e a cidade precisa ser protegida, e a cidade em paz, a sua família também viverá em paz. De sorte que Salomão aqui nos ensina que devemos conduzir a nossa família para que ela, em todo o tempo, exalte o nome do Senhor. Então, a minha família precisa exaltar o nome do Senhor, até na hora que nós estamos chateados um com o outro. Nós precisamos entender que precisamos exaltar o Senhor. Nós seremos vitoriosos. E ele nos ensina aqui, então, em primeiro ensino que eu quero destacar para nós neste momento, que nós aprendemos com Salomão neste salmo, é que o Senhor deve ser a primeira pessoa da nossa família. O Senhor deve ser a primeira pessoa. Veja o que ele diz no verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele deve ser a pessoa primeira da casa. Quando realizo o casamento, e eu costumo dizer àqueles que estão se unindo, dizer assim: Jesus Cristo, Ele não é um visitante na sua casa. Vem Jesus, visita a minha casa. Jesus deve ser o morador número 1 da sua casa. Tudo que você for fazer, primeiro você tem que consultar Jesus. Jesus vai lhe ouvir, Jesus vai lhe responder. Mas Jesus, o Senhor está demorando tanto, eu sei o que eu estou fazendo, meu filho. Então, Ele está dizendo, você não perca a fé em mim, continue. Ele precisa ser o morador número 1 da sua casa. Preste atenção que Salomão foi um homem escolhido por Deus para edificar o templo em Jerusalém. Davi desejou isso, sonhou em construir um templo. No entanto, Deus falou: não, você é homem de guerra, você é homem que derrama sangue, o seu filho vai fazer isso. E Deus deu a ele um nome cujo nome significa paz, porque o Senhor, no reinado de Salomão, enquanto ele viveu com o Senhor derramou paz sobre Israel. Israel tinha paz por todos os lados. As fronteiras de Israel em momento algum foram invadidas pelos seus inimigos, porque Salomão, ele se ocupou com os negócios de Deus tão somente em construir o que o pai dele sonhou. O pai sonhou em construir uma casa
para Deus e deu a ele esse privilégio, e ele fez isso. Agora, Salomão aproveitou a ocasião para poder também construir um palácio para ele. E depois de construir um palácio, ele construiu mais 2 casas para as mulheres que não nasceram na terra de Israel, mulheres que Deus havia, aliás, dito para o povo de Israel não se envolver com elas. Salomão se envolveu com a esposa com a filha do faraó do Egito, e com outras mulheres construiu uma casa. Para você ver a grandiosidade do palácio que Salomão construiu para ele, ele gastou 13 anos construindo este palácio e usou muitas e muitas pessoas em Israel para poder realizar. Ele usou todos os seus recursos financeiros que ele tinha, porque Deus deu a ele riqueza, e ele usou tudo que tinha, o poder, as riquezas, para poder construir o seu palácio, as suas casas para dar às suas mulheres. Mas só que Salomão, ao construir um palácio, ele esqueceu de construir um lar, e desmoronou o palácio de Salomão. Desmoronou porque em algum tempo da sua vida, as mulheres com as quais ele casou, e nada mais, nada menos do que 1000 mulheres, quando para cada homem basta apenas uma mulher, aquele homem foi guloso, ele quis 1000 mulheres. Essas mulheres levaram Salomão a se afastar de Deus, a adorar os deuses daquelas mulheres. Em cada lugar alto tinha um altar para os deuses daquela mulher. E Deus já havia alertado o povo de Israel lá atrás: não se envolvam, porque essas mulheres podem levar vocês a se afastarem de mim. Salomão, ele teve tudo o que ele pediu a Deus. Quando Deus apareceu a ele a primeira vez, ele pediu sabedoria, e Deus falou: você pediu sabedoria, eu vou lhe dar muito mais do que isso, eu vou lhe dar sabedoria, eu vou lhe dar riqueza, e eu vou lhe dar longos dias sobre a vida. E Deus honrou a Salomão em tudo, deu sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu poder, Deus deu longos dias a Salomão, viveu até a sua velhice. E a Bíblia diz que na velhice Salomão se afastou de Deus. Então, se ele viveu até a sua velhice com longos dias, eu creio que muito tempo da sua vida ele andou nos caminhos do Senhor. Salomão desobedeceu a Deus e ele casou com mulheres de outros povos. Foi terrível. Ele se perverteu. E por que Salomão se perverteu? Nós podemos entender aqui, irmãos, 2 situações. A primeira, ele se perverteu por causa da vaidade. A vaidade, o significado de vaidade no dicionário da nossa língua diz assim: vaidade é o cuidado exagerado da aparência pelo prazer ou objetivo de atrair admiração ou elogio de terceiros, é a necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de exibir. Ter vaidade é ter como princípio a ostentação, a exibição exagerada da riqueza, das suas qualidades e capacidades físicas ou intelectuais. O que Salomão recebeu de Deus, ele, ao invés de glorificar Deus, ele deixou a vaidade tomar conta do seu coração, e ele ostentou aquilo, ostentou a riqueza, ostentou a fama, ostentou o poder, ostentou as suas mulheres, centenas de mulheres, 1000 mulheres. Ele se ostentou, ele se engrandeceu, e ele se afastou de Deus. Então essa vaidade é algo terrível na vida das pessoas. Um homem intelectual, ele escreveu muitos livros ele escreveu, e isso para ele causava enfado, porque ele diz que ao muito saber causa enfado. Agora eu quero que você analise aqui comigo tudo o que Deus deu para Salomão. Era para ser feito para a honra e glória do nome do Senhor. O que é que eu posso entender assim? Deus nos deu, amados, a família é para a glória dele, a nossa família é para a glória de Deus. E quando nós falharmos com a nossa família, nós precisamos voltar e corrigir. Todos nós falhamos. Eu não vou pregar aqui para você, para exigir de você a sua família perfeita, quando eu estou do outro lado, eu tenho uma família que a minha família também é imperfeita, né? Eu nasci numa família imperfeita, e depois Deus me deu a graça de formar uma família imperfeita, mas só que no caminhar da nossa vida, nós conhecemos a Jesus, e ao conhecer Jesus, o Senhor vai trabalhando em nós. A vaidade, ela precisa sair do nosso coração. Então, Salomão deixou a vaidade tomar conta do seu coração. Quando ele olhou para aquela mulher e ele desejou aquela mulher, ele fez algo que abominou a Deus, porque lá atrás, seus ancestrais, Esaú, filho do seu ancestral Isaque, quando desejou uma mulher que não era da casa de Israel, causou muita tristeza a Rebeca e a Isaque, quando eles viram
que teve abominação da parte de Deus e que seus pais enviaram Jacó para a casa da família deles, para casar com a mulher da família. Então ele se envaideceu, e aquela vaidade levou Salomão à derrocada. Foi a derrota dele, o olhar para muitas mulheres, a vaidade. Ele foi um homem derrotado, com toda a fama, com toda a fortuna que tinha, com toda a sabedoria que teve. De nada disso valeu a pena na vida dele. Era melhor ele ter sido uma pessoa simples, nunca ter sido um rei, nunca ter tido a tal sabedoria que ele pediu a Deus, nunca ter tido isso, e ser no final um homem vitorioso, ter caminhado com a família, viver a vida inteira com a sua família. Então a vaidade levou ele à derrota, até porque pode assim dizer que Salomão, ele não teve casa, ele construiu um palácio, mas ele não teve um lar. Ele não teve um lar. Ele teve um palácio. Um lar, quando eu digo, ele não constituiu um lar com a sua esposa, com os seus filhos. E essa vaidade de Salomão levou a uma destruição total para a sua descendência. Se você for estudar a história dos reis de Israel, os descendentes de Salomão, você verá que quanta tragédia aconteceu. E logo em seguida, a morte de Salomão, o Senhor cumpriu a palavra. Pela decisão que Salomão teve de afastar-se do Senhor, por conta do seu coração ter sido um coração adorador de outros deuses por causa das suas mulheres, e o Senhor falou: vou tomar o reino de Salomão e vou deixar só uma parte do reino, a menor parte, 2 tribos, por causa de Davi meu servo, que eu prometi a ele, e pelo plano eterno que o Senhor tem para com a humanidade. Fosse isso, teria exterminado de vez a descendência e o povo de Israel. Ele atentou para tudo, menos para cumprir os mandamentos de Deus. Tudo ele atentou, mas cumprir os mandamentos de Deus, ele esqueceu em algum momento. Ele mesmo escreveu lá em Provérbios, capítulo 6, 23, porque os mandamentos é uma lâmpada e a lei uma luz. Ele tinha consciência disso. Ele sabia da importância dos mandamentos para si, a importância dos mandamentos para o nosso lar, para a nossa família. No entanto, não cumpriu. Uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. Como eu disse aqui há pouco, teoria e prática, elas devem caminhar junto. Eu preciso saber, eu preciso ter a teoria, e eu preciso pedir a Deus a graça e a misericórdia para que a teoria, através que são os mandamentos de Deus no meu intelecto, se cumpra na minha vida. Aí se vira uma prática, e essa prática gerará vida. Assim, por conta disso, da vaidade, Salomão esqueceu de cumprir os mandamentos de Deus, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. É o que o Senhor lhe mandou dizer para ele, está lá em 1 Reis 11:10, diz assim: Salomão não guardou o que eu ordenei, que ele fosse fiel à minha pessoa, andasse comigo, que ele fosse um homem segundo o meu coração, como foi seu pai. E como disse ele, atentou para tudo que estava fora, do lado de fora, né? Mas não atentou para dentro da sua casa. Ele foi o construtor da sua casa, do seu palácio. Ele não convidou Deus para ser o construtor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha ali o que edifica. E nós precisamos formar uma família. Vamos falar: Deus, eu quero que o Senhor seja o construtor da minha família. Quando vai falar aqui casa, vamos falar família. Por conta disso, ele se esqueceu de olhar para dentro de casa. Como ele diz lá em Eclesiastes 1:14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Eu olhei para tudo. Chega lá em sua casa, você lê Eclesiastes, capítulo 1. Você vai ver, ele olhei para tudo lá fora. Olhei as estrelas, olhei o sol, olhei a lua, olhei os planetas, os mares, olhei a sabedoria do homem que eu escrevi, mas eu esqueci de olhar para dentro de mim, eu esqueci de olhar para dentro de casa. E por conta disso, ele esqueceu desses cuidados e veio a destruição. Alguns defendem que no final da vida Salomão se arrependeu e alcançou a salvação, porque diz que tudo que ele viu que vale a pena mesmo é temer a Deus. Mas a Bíblia diz que na velhice ele desviou de Deus. Não cabe a nós o juízo, mas ficou uma incógnita sobre essa questão de Salomão. Não podemos afirmar que ele foi ou não salvo, mas ficou uma incógnita, quase que não sai, Jesus. Ficou essa coisa dúbia. Então, irmãos, o bom mesmo é nós caminharmos junto com o Senhor, para que quando nós partirmos, a nossa família diga assim: foi um homem de Deus, foi uma mulher de Deus. Nós sepultamos um homem de Deus, nós sepultamos uma mulher de Deus, que valeu a pena ter vivido com ele,
Ele vai lembrar-se. Eu tenho certeza que quando Deus me recolher, os meus filhos, eles vão olhar para mim e vão lembrar dos momentos que eu falhei com eles. A minha esposa, se eu for primeiro com ela, que ela vai lembrar dos meus momentos que eu falhei com ela, vai lembrar. Com certeza vai lembrar. Mas eu creio também que vai lembrar dos bons momentos, daqueles momentos gostosos que nós vivemos, dos momentos que votei, você me perdoa, dos momentos que eu abracei meus filhos, assim, você me perdoa por isso. Deve lembrar. E vai aqui, vai um homem que deixou saudade na terra. A pessoa lembrar, como lembrou aqui Salomão, um mulherengo, um homem que não teve amor às mulheres. 1000 mulheres e não amou nenhuma mulher. Um espírito aí, sei lá, de prostituição. Uma só basta. A vaidade, irmãos, tem levado homens e mulheres de Deus à ruína. A vaidade tem levado famílias inteiras à destruição. Porque primeiro a família inteira pode se afastar de Deus quando está na vaidade, e segundo, que longe de Deus, cada vez mais o abismo vai se tornando longo. Vai se tornando um abismo longo. Você já pensou? Eu conheci, você deve ter conhecido pessoas também que viviam bem em suas famílias, de repente a vaidade entrou no seu coração. De repente começa a ganhar dinheiro e uma mulher é pouco para ele, ou um homem é pouco para ela. Basta ter mais de um. E vem a questão do adultério. E a palavra de Deus é clara, diz que o adúltero ele não entra no reino de Deus. A vaidade levou o homem para o caminho do inferno, e são poucos os que querem viver um casamento de adultério, né, que suporta, que perdoa isso. Jesus falou, se não for por questão de adultério, então a questão do divórcio é por causa da dureza do coração. Então Jesus está dizendo, a condição daquele adúltero, ou que sofreu o adultério do seu cônjuge, diz assim, eu não lhe quero mais. Tem toda razão. Não quer dizer que não pode perdoar, né? Se a pessoa decidiu perdoar, amém, o casamento continua. Mas se a pessoa não decidir, diante do Senhor também está livre e desimpedido disso. Por quê? Porque a vaidade tomou conta e levou à destruição. A vaidade levou aquele homem à derrota, e ficou não somente para ele, mas foi para toda a vida, porque ele abandonou o Senhor. Deus não foi o comandante sênior da sua casa. Deus precisa ser o comandante sênior da minha casa, o superior, o ser que controla, o ser que manda, o ser que coordena, o ser que diz que direção nós devemos tomar. O seu coração precisa ser de Deus, voltado para Deus, inteiramente para Deus. Quando o coração é voltado para Deus, todas as tentações podem vir de vaidade. Claro que pode vir, porque a Bíblia diz que o Senhor foi tentado em tudo, mas também o Senhor nos dá a condição de todas nós rejeitar todas elas. Porque nós precisamos decidir o que queremos da vida. O que é que eu quero? Eu, por exemplo, eu quero viver num lar feliz, né? Quando vivemos dias de crise, eu digo para minha esposa, eu quero viver num lar feliz. E o Senhor concede, porque a Bíblia diz que Ele concede o desejo do nosso coração. Se eu quero viver num lar feliz, ao lado de uma esposa feliz, de um dos meus filhos, coisa linda poder ter meus filhos, presentão que Deus me deu. Eu posso orar quando ele está dormindo sobre ele. Eu posso aproveitar que agora a minha filha já não mora mais conosco, e orando com o meu filho na minha casa, ao mesmo tempo aproveito e já oro pela minha filha que está longe, e também agora aumentou pelo genro, né? Já é uma pessoa amada, e graças a Deus ela é amada também pelo outro lado da família, e nós vamos nos interagindo um com o outro, e vamos deixando as nossas marcas aqui, e boas marcas, para quando você partir, todos sentirem saudade. A Bíblia relata a história de alguns reis, se eu não me engano Joás foi um deles, não deixou saudades em Israel. Já pensou que é isso? Você morrer e ninguém sentir saudade sua e dizer assim, já foi tarde. Ou quando morrer, o seu cônjuge olhar assim para você e falar assim, já foi tarde, miserável. Ou os filhos dizem assim, era meu pai, mas não deixou nenhuma saudade. Ou então, você falecer e seu filho mora em outra cidade distante, e seu filho, não vou lá não, porque quando eu era vivo nunca deu importância para mim. Ele apenas foi o meu pai, me deu o título de pai, mas pai mesmo nunca foi. Meu pai é fulano de tal, que me acolheu, que fez isso comigo, isso. Você já pensou sobre isso? Então, irmãos, é algo muito sério essa questão de família, valorizar a família, querer família. Quantos de nós nos preocupamos com tudo fora do nosso lar e se esquecemos do alicerce do nosso lar, de dentro do nosso lar? Nós precisamos alicerçar bem o nosso lar, e o alicerce ele é bem quando o Senhor está no controle, no comando, quando Ele edifica a casa para louvor, honra e glória do nome de Jesus. Portanto, cuidemos de tudo, nos esforcemos para que tudo na vida dê certo. Precisamos esforçar.
Pode dar certo, mas tudo pode dar certo, pastor. Quando Deus está no controle, tudo dá certo. O que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se coopera para o bem, o Senhor está nos garantindo que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Ainda quando parece que tudo está dando errado, mas o Senhor está conduzindo para que dê certo. O povo de Israel andou errante na terra do deserto, porque Deus queria levar aquele povo para a terra prometida. Andou errante, mas o Senhor levou. Andou errante foi por causa do Senhor? Não, por causa das decisões deles. As nossas decisões podem nos fazer andar errantes aqui na terra, mas diante do Senhor, o Senhor pode nos mostrar de volta o caminho e acertarmos, e assim vemos uma família feliz. A vaidade tem destruído famílias inteiras. Quando vi que Salomão era um homem muito rico, quantas mulheres hoje jogam fora os seus casamentos por causa da vaidade? Não tem controle de limite do gastar, gastam demais as finanças além das contas da família, e o marido tem que sair atrás tapando o buraco, e o marido em algum momento não suporta a situação e prefere ficar sem a família do que ter um estilo de vida desse. Então, vaidade. Quantos têm a sua vaidade de comprar o que não pode comprar para poder destruir a família? Então, a vaidade foi uma derrota na vida de Salomão, foi uma derrota na sua casa, que não eram lá, e nós não podemos permitir que seja na nossa casa também. Então, se o espírito da vaidade chegou até você, jogue fora, fala: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Elimine isso, fala: Senhor, eu quero que na minha casa seja uma casa que honre ao Senhor, que o Senhor esteja no controle, controlando todas as coisas. Então, esse é o segundo ensino que nós podemos aprender com Salomão, a derrota. O outro é a questão da idolatria. Quando ele se casou, ou se ajuntou aquelas 300 concubinas e 700 mulheres, ao todo 1000 mulheres, ele levou para dentro da sua casa o que Deus abomina, levou para dentro da sua casa a idolatria. E a idolatria é mais um fator que impede de o homem chegar ao céu. Lembra que eu falei? O adúltero não entra no reino de Deus, o idólatra também não entra. Então você é adúltero, você é idólatra, está em dois patamares, ou duas situações que impede de a pessoa, Salomão, de chegar até o céu. Salomão começou muito bem, mas em determinado momento ele se perdeu. O que é importante da vida é Deus nos dê a graça, que Deus nos conceda a graça de nós começarmos bem, continuarmos bem e terminarmos bem. Já pensou, começa bem e termina mal? Foi ruim. O rei Joás, que eu citei há pouco, ele começou bem, porque ele estava sob a orientação de um homem de Deus. Enquanto ele caminhou sob a orientação desse homem de Deus, ele caminhou certinho. Mas depois que ele abominou esse homem de Deus, foi a perdição de Joás. Tem pessoas que assim, ela vem, está no caminho do Senhor, tem alguma dificuldade, pede o aconselhamento pastoral, e o aconselhamento pastoral vai, e eles vão acompanhando, mas chega um determinado momento, parece que a pessoa cansa, não quer mais o aconselhamento pastoral, porque parece que isso é um fardo, parece que é um peso aquilo para a vida dele, porque vai lhe exigir que aquela pessoa caminhe segundo os mandamentos de Deus, e os mandamentos de Deus, caminhar sobre os mandamentos de Deus, é caminhar contra a minha vontade, contra a minha vaidade, contra os desejos do meu coração. E em algum momento fala assim: eu não quero mais isso, eu quero seguir o desejo do meu coração, e abandona o aconselhamento, e começou bem, no entanto, terminou mal, terminou destruído. E quando você termina destruído, você não se destrói sozinho, você destrói o seu lar, destrói o seu companheiro, a sua companheira destrói os seus filhos. Por quê? Porque aqueles filhos dependem de você, e destrói a outra geração, os seus netos, que vão ter um histórico ruim na vida familiar. E acontece algum problema lá na frente de algum descendente seu, aí vai buscar o histórico da família. Mas também, a menina resolveu casar, olha, procura o histórico dessa família para você ver que destruição é essa família. Já pensou isso? Você deixar essa marca para você, para a sua família? Então, isso tem sim muita relevância. Falar, o histórico dessa família é um histórico de família abençoada. Se a pessoa decidiu fazer, foi por conta própria dela. Ela está construindo o histórico dela, que não está sendo bom. Mas se der continuidade ao histórico dos seus pais, ao histórico dos seus irmãos, ela vai caminhar e vai deixando sempre outras marcas para todo sempre. E o que fazer para que você e a sua família não caiam nos laços do adversário, da vaidade, não caia no laço de um caminho de idolatria? Convide o Senhor para guardar a sua família. O que é que diz aqui o Salmo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então convide o Senhor para vigiar, para defender, para proteger, para preservar você. Senhor, me guarde do caminho
do inimigo das nossas almas. Senhor, me preserve nos teus caminhos. Senhor, preserve a minha casa, esconda a minha casa debaixo das tuas asas, esconda a minha família debaixo das tuas asas, Senhor, porque eu quero ser uma pessoa, ter uma família bem-sucedida aqui na face da terra. Precisamos convidar o nosso grandioso Deus para nos defender, para nos proteger das vaidades da vida que vem a todo momento batendo nas nossas portas. Que vivamos uma vida simples, mas cheia do Espírito Santo. Simplicidade não é sinônimo de pobreza, não é sinônimo de miséria. Simplicidade aqui que eu estou falando é 100% dependência de Deus. Já pensou a sua família em 100% dependente de Deus? Senhor, nós estamos juntos aqui. Olha, Senhor, tal tempo da nossa vida nós fizemos isso, não agradou a um ao outro e nem tampouco agradou ao Senhor. Mas eu quero dizer para o Senhor, vem aqui comandar nós. Senhor, não estou conseguindo, mas vem aqui nos ajudar. Você sabe o que vai acontecer? O Senhor vai lhe ajudar. O Senhor vai ajudar a sua família. Você vai poder olhar para lá. Você não vai ver uma luz no fim do túnel. Você vai ver uma porta grande aberta pelo Senhor e você vai caminhar com ela. Vai caminhar por ela, vai passar por ela, porque o Senhor está lá, Ele esperando de braços abertos e dando a direção. O que nós precisamos fazer? Quando nós convidamos o Senhor para que Ele seja o nosso guarda, o nosso protetor, nós estamos tapando todas as portas que talvez nós mesmos abrimos para que o adversário entrasse e fizesse um arrastão na nossa casa, na nossa família. Quando o Senhor vem, que o Senhor guarda, que o Senhor é o nosso vigia, todas essas portas para a escuridão estão fechadas e todas as portas abertas para a luz, que é o Senhor Jesus, estão abertas. E você pode então dizer: eu sou um homem feliz. Se você perguntar: você tem quanto na sua conta bancária? Eu não tenho R$1, eu não tenho conta bancária, não tenho R$1, mas eu sou um homem feliz porque eu tenho tudo na vida, eu tenho Jesus. Outro dia um homem aqui, eu até esqueci, eu até te contei essa história aqui. Eu ia saindo aqui, tinha um homem ali, eu nem vi que ele estava embriagado, um homem de posses, até ele me falou, e pediu um mototáxi para dar carona aí, mas não tinha R$1, que tinha passado a noite aí no Breguedê. E eu ouvi, o rapaz não levou, não, eu te levo. Eu esqueci, eu creio que foi de Deus, né? Que eu falei assim: eu quero abençoar alguém hoje. E eu peguei, coloquei ele no carro e levei, e eu fui. Ele viu que ele estava embriagado, eu comecei a falar de Jesus. Ele falou assim: olha, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Meu pai deixou uma herança boa para mim e para meus irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu não tenho nada, porque me falta o que você está me falando. Então é preciso que nós não tenhamos nada, digamos aqui, entre aspas, de coisas materiais. Como Salomão teve tudo e no final faltou tudo para ele, faltou Deus. Então nós tenhamos o Senhor, nós temos tudo. Então nós precisamos convidar o Senhor para que a nossa casa não seja invadida pelos adversários ou adversários, quantos tem. Portanto, lembre-se sempre, todos os dias, você e a sua família se apresentarem a Deus, convidá-lo para que Ele seja o número 1 da sua casa, guardar a sua casa, guardar a sua família, guardar a sua vida. Família, o lugar seguro para não permitir a destruição do nosso lar é se escondendo debaixo das asas do Senhor. Segundo, nós podemos aprender também aqui, para que a nossa casa seja protegida de todas as situações que Salomão enfrentou, que foram difíceis, dedicando momentos de seus dias, todos os dias, para o Senhor e para a sua família. Famílias inteiras que acordam, não se apresentam a Deus para conversar com Deus, pedir a proteção de Deus, passa o dia inteiro, nem de Deus lembra, e vão dormir de noite, na hora que vão chegar em casa, da mesma forma esqueceram de procurar Deus. No verso 2 diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, como diz algumas traduções, ou como diz aqui, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. O Senhor está nos garantindo aqui a palavra dEle, que nós precisamos ter dedicação em tempo para o nosso trabalho, é verdade, mas o nosso trabalho não pode nos consumir tanto que nos roube tempo para nós dedicarmos primeiro a Deus e ao tempo que nós amamos, né? Eu vou dizer aqui da minha função pastoral, ela me exige muito, principalmente tempo como esse, exige muito, porque é muita preocupação assim em relação às ovelhas, muitas situações vão acontecendo, eu tenho que dedicar muito tempo, e essa dedicação de muito tempo, né, principalmente um tempo com Deus, porque um sermão desse aqui parece ser simples para você chegar e falar, mas antes de chegar aqui tem todo um tempo de preparo que muitas vezes requer uma semana inteira de preparo, e pode nos sugar tempo de estar um pouco com a família, e nós precisamos saber equilibrar esse tempo. Eu me lembro quando eu era funcionário do banco, eu estava falando isso para minha esposa ontem,
Tinha dia que eu saía de casa às 5 da manhã e chegava à meia-noite, a semana inteira, só dormia e levantava, nem via minha esposa, nem ela me via. Muito tempo. O mundo lá fora exige. E nós estamos vivendo agora um tempo que está nos ensinando que não precisa tudo isso. O comércio não pode fechar às 16 horas, fechou. O comércio não pode passar 15 dias fechado, passou. Eu não posso ficar um dia sem ir no meu trabalho, ficou. A sua casa faltou alguma coisa? O Senhor deixou de lhe amparar? Entende? Que lição que Deus está dando para nós, humanidade? O homem estava sem limite. Ontem eu estava pensando, irmão Jordan, sobre lá Babel, quando Deus falou para espalhar, e o homem começou a querer ficar num canto, construir uma grande torre, ficar ali todo mundo junto. Nós estávamos vivendo destino a essa Babel. O homem estava sem limite, 24 horas por dia, sem limite, querendo mais. E a palavra de ordem era consumir, consumidor, consumista, senão não tem valor. E por conta de consumidor, consumista, a vaidade vai tomando conta. Estava ficando sem limite. E Deus permite, eu creio, uma coisa dessa acontecer para colocar freio na humanidade. Precisa entender isso. Nós precisamos estudar a situação e ver isso. Tudo que nós achávamos que era difícil, impossível fazer, aí está acontecendo. Quantos pais de família agora têm que ficar alguns dias em casa? E alguns até acharam ruim. Estou muito tempo com minha família, amém, que Deus me permitiu. Quanto tempo você desejou isso? Ficar ao lado da sua esposa, dos seus filhos, 2, 3 dias ali, e agora está reclamando, estou impaciente, porque não trabalhou a mente só para o trabalho. Muito trabalho também é vício. Salomão, ele teve esse muito tempo, e o Senhor está dizendo aqui, se você trabalha muito, e você confia no seu trabalho, na sua própria força, você está esquecendo de Deus. E Ele está dizendo, eu providencio o seu alimento enquanto você está dormindo. Você deve trabalhar, sim, deve trabalhar muito. Tem uns que têm que trabalhar muito para conseguir o pão nosso de cada dia, deve trabalhar, mas você não pode permitir que Ele roube o seu tempo para com Deus. Dedicação para com Deus. E quando você dedica o seu tempo para com Deus, aquilo que você ia fazer em um certo tempo, Deus vai diminuir o tempo para que você dedique mais tempo a Ele e um pouco mais àqueles que você ama. Por quê? Enquanto você trabalhou, você plantou durante o dia, e durante a noite o Senhor faz crescer. O Senhor rega a terra, o Senhor manda a chuva, o Senhor faz acontecer. A minha cunhada, a irmã da minha esposa, passou uns dias aí conosco, e ela fez umas plantinhas, uns caqueirinhos lá, e todo dia ela levantava, molhava e conversava com os caqueiros. Agora ela todo dia manda lá para mim, já molhou a plantinha? E eu estava pensando nisso ontem, assim, o cuidado, o amor que ela está tendo. Amanhã eu vou estar pensando, vou tirar uma foto e mandar para ela, eu estou cuidando, quer dizer, eu estou cuidando por estado de força maior que ela está pedindo, porque se fosse para mim mesmo, eu não iria cuidar. Então é o que eu estou dizendo, ela plantou, e quando foi ontem ela me ligou, eu falei, já molhou? Eu falei, não, hoje amanheceu chovendo aqui. Eu falei a ela, então não precisa molhar. O que ele está dizendo? Ela plantou, mas durante a noite Deus mandou a chuva para poder regar. Você trabalha todos os dias, e durante o tempo que você está dormindo, você pode dormir tranquilo e descansado. Confie no Senhor, porque Ele vai fazer frutificar aquilo que você plantou durante o dia, se primeiro você buscou a Ele. Você não negligenciou, você trabalhou, você não é um preguiçoso, nem uma preguiçosa, você trabalhou, mas acontece que você confiou ao Senhor, e ao confiar ao Senhor, na hora que você estiver dormindo, Ele vai produzir e vai colocar na sua mesa, sem precisar ganância, sem precisar vaidade, sem precisar o desespero total. Não posso parar, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, gente, para com isso. Dinheiro é dinheiro, tempo é tempo. Agora tempo, nós podemos ter tempo para dedicar a Deus. E eu pergunto, como é que você está tendo o seu tempo de dedicação a Deus? Nesse tempo agora nós estamos dizendo, você tem parado para isso? É uma das minhas preocupações aqui como pastor de vocês. E eu sempre estou falando, olha, não esqueça da sua devocional. Você está tendo tempo para Deus? Você está orando? Eu não estou tendo, nem tem tempo, ou não tem nem prazer de ler a palavra de Deus. Gente, para com isso. Comece a pedir a Deus, tenha prazer na leitura, tenha prazer na oração. Deus me deu a ideia de dividir a igreja em pelo menos 20 grupos, a maioria está orando. Gente, estão mandando fotos para mim das reuniões assim, e compartilhando as bênçãos que é, tá? Eu estou sendo abençoado por isso, e cada pessoa que vai fala assim, que bênção que é, porque o Senhor quer isso de nós, primeiramente para Ele. Não importa se você está presencial ou virtual como é agora, o importante é que onde você está, o Espírito de Deus está trabalhando, e você está com o seu coração aberto. Deus está trabalhando, e Deus quer isso. Então tenho o desejo disso no meu coração, de pastorear uma igreja, como eu tenho dito, de um povo que queira Deus, que ame com Deus, que ame a Deus, que viva para o Senhor, que tenha certeza da vida eterna, que plante na sua família essa semente da vida eterna, que o Senhor há de regar, e o Senhor há de dar o crescimento. Você regar, você planta, você rega, e o Senhor dá o crescimento. É isso que o Senhor quer. Então fuja da palavra. Outro fator importante que nós podemos aprender aqui, que você precisa entender que os seus filhos são do Senhor, que precisa devolvê-los para Ele. Nossos filhos não são nossos, é do Senhor. Verso 3 diz,
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os meus filhos não me pertencem, eles são de Deus. Nós sepultamos já 3 filhos, eu e minha esposa. Foi doído. A terceira foi doído muito mais. Chorei muito. Senti muita falta dela. Mas, por outro lado, o Senhor me dá o descanso, me deu o descanso de saber que eles estão com o Senhor. E que Deus usou esses 3 para me resgatar das trevas para a luz. Quando assim é, nós podemos entender e descansar no Senhor. E saber que o Senhor está no comando e que eles são a herança do Senhor. Agora, bom é quando também nós partirmos e deixar os que ficarem aqui, que estejam escritos nos corações deles ou na testa, como está lá no livro de Levítico: santidade ao Senhor, santos do Senhor. Senhor, eu estou partindo, mas a herança que o Senhor me confiou, eu estou deixando aí para o Senhor. E é uma boa herança, Senhor. Use essa herança para o Senhor. É o que eu estou deixando aí para o Senhor. E os filhos precisam entender que eles precisam ajudar seus pais a prosperar na vida. O filho, ele não pode vir com aquela sede de querer destruir o que os pais estão construindo na casa do Senhor. Tem filhos que são verdadeiros destruidores, não dão valor ao que os seus pais estão plantando, ao que os seus pais estão regando, ao que os seus pais estão ensinando. Eles não dão valor, chutam, são ignorantes com os seus pais. Tem alguns até que batem porta, saem bravos por aí, não valorizam. Quando for querer valorizar, é tarde demais. Chorar o leite derramado. Os filhos, eles precisam ajudar os pais a prosperar tanto espiritual como materialmente. O pai está construindo, a mãe está construindo para eles, e eles, por outro lado, destruindo, fazendo toda a destruição. Os filhos precisam compreender que eles são vasos de bênçãos, são heranças do Senhor, e eles precisam construir junto com seus pais para que esta herança fique bem sobre a terra. Deus edificando a casa, é assim que nós devemos entender. Caminhando junto, a família prospera. E olha que bênção, você filho, você ajudando os seus pais a prosperarem, o que é que vai resultar? Você vai construir a sua família, ficará bem mais fácil para você. Por quê? Porque você ajudou seu pai a construir, você ajudou a sua mãe a construir. E na hora que você casar, o seu pai vai poder lhe ajudar com muita facilidade, e você talvez não passará pelo que o seu pai e sua mãe passou. Ouvi outro dia um pai dizer assim: eu, quando casei, se eu tivesse essa oportunidade que você está tendo, eu não passaria com a sua mãe o que nós passamos. Você não está sabendo aproveitar o que a oportunidade que está chegando até você. Nós precisamos entender que são assim. Então, irmãos, os filhos são defendidos pelos pais quando são crianças, mas quando eles chegarem à velhice, os pais chegarem à velhice, os filhos precisam ser baluartes de defesa dos seus pais. Lá no verso 4 e 5 diz assim: como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta. Ou seja, ele encheu a sua casa de filhos abençoados do Senhor. Quando os inimigos vinham para poder destruir contra aquela casa, e lá eles encontravam aqueles barras de homens para defender os seus pais. Quem ia? Ninguém ia. Os filhos precisam entender isso, defender os seus pais. Quando chegar um determinado momento, também cobrir os seus pais de oração. Se alguém vier contra o seu pai, defender os pais e não desprezar pais. Quantos filhos nos dias de hoje têm honrado os seus pais, valorizado os seus pais? Por outro lado também, quantos não têm destruído ou desonrado os seus pais, não têm valorizado os seus pais? Quero dizer que precisamos reter no coração os ensinamentos. Salomão, um dia, ele ouviu do seu pai uns conselhos. Ele diz assim, lá no Provérbios 4:1-4 diz assim: ouvi, filhos, a correção do pai, e estáis atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai, e único filho de minha mãe, e ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O pai está ensinando a palavra de Deus, a mãe está ensinando, investindo tempo, do seu tempo ali para o filho, e falando do caminho do Senhor, amando o seu filho no caminho, sobre a palavra de Deus. O seu amor demonstrado porque está ensinando a palavra de Deus, e o filho rejeitando: que nada, pai, quero ver minha experiência, aquela coisa. Vai sofrer. Depois muitas vezes até volta para culpar o pai. E eu quero dizer, pai e mãe, você que faz isso com muita tranquilidade, ensina seu filho, descanse a sua alma, você fez a sua parte. Ele aqui não está sabendo valorizar.
E depois, quando quiser, pode ser tarde demais. Você que é filho, você precisa entender que você precisa defender o seu pai, honrar o seu pai e não deixar que seus pais sejam vulneráveis ou estejam vulneráveis. É dever seu de zelar dos seus pais. Sabia disso? É dever seu. A Bíblia diz que quando casa deixa pai e mãe, está dizendo assim: despreze pai e mãe. Vai viver a sua vida, mas você precisa primeiro honrar o pai e a mãe. Se você não honra seu pai e sua mãe, amanhã você vai querer honrar dos seus filhos, vai querer exigir isso. Como é que você pode exigir se você não deu? Deus pode lhe abençoar de maneira tal que seu filho pode lhe honrar, sua filha pode lhe honrar, mas você lembra que você não fez isso lá no passado. Um dia Salomão disse assim: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e ser homem. Aliás, Davi dando conselho a Salomão. Davi estava chegando nos seus dias finais, chamou Salomão e disse assim: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e ser homem, e guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares no caminho, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos. 1 Reis 2:23. Salomão andou por um tempo. Depois que aconteceu, Salomão esqueceu. Ele não foi o homem que o pai aconselhou ser homem. Eu lembro que Davi era bem pequenininho, eu sempre dizia isso: Davi, meu filho, ser homem, que eu aprendi aqui. Ser homem de Deus, homem consagrado a Deus, homem que valorize a Deus, homem que valorize os seus pais, homem que ame a sua irmã, irmã que ame seu irmão. Seja assim, ensine. Tenho dito isso: nunca briguem, filhos, por herança que seus pais, materiais que seus pais deixarem. Nunca briguem por isso, não vale a pena. Entre o amor de irmão e a herança, por causa disso, fica o amor do seu irmão. Deus vai lhe dar muito mais. Mas sejam justos, seja justo com o seu irmão. Tem irmão que é muito sabidão. Quando os pais vão, ele quer ser o dono de toda a situação. Só ele era filho. Não, todos são filhos, todos têm os mesmos direitos. Todos têm os mesmos direitos. Agora, um pode querer abrir mão em favor do outro. Amém? Por isso, quando entende assim: eu quero abrir a mão, digamos, da minha herança para você, meu irmão. Que coisa linda. Eu já tenho, eu quero dar para você. Agora, querer seu sabidão, então precisa entender, esforçar. Davi falou: esforce, meu filho Salomão. Ele teve tudo, Deus deu tudo a ele, mas parece que da parte dele não houve esforço. Foi muito fácil o caminho que Salomão encontrou da vaidade, e por conta disso veio a destruição. O filho sábio ouvirá os conselhos do seu pai e os colocará em prática. Ele não tapa os ouvidos: que nada, meu pai, que nada, minha mãe, cafona. Salomão não guardou. E ele diz lá em Eclesiastes 12:13, depois de uma vida de derrota, ele diz assim: de tudo que tem ouvido, o fim é. Olha que conselho que ele dá, irmãos: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É o dever nosso. Quer uma família feliz? Tema a Deus e guarde os mandamentos. Caso contrário, você não vai ser feliz e nem vai ter uma família feliz, e vai sofrer na vida. Por que vai sofrer? Porque escolheu o caminho da vaidade, o caminho da idolatria, o caminho das muitas mulheres, quem sabe como Salomão escolheu. Aí você está aqui hoje: pastor, estou ouvindo essa palavra, Deus falou comigo, amém. Então vai e não peques mais, como Jesus disse àquela mulher. Tenta corrigir. Se corrija para que você tenha a sua família melhor. E eu quero ter uma família melhor. Apesar de que eu sei quem eu sou, quem me conhece está ali do meu lado, olhando. Esse aí, eu conheço ele. Esse cabra aí não é fácil. Mas ela com muita graça, sabedoria, e vem. Aí me conquista, né? Aí eu vou. Mas primeiro tem que partir do quebrantamento do coração. Se eu quebranto meu coração, vai ficar mais fácil. Mas se eu continuo tendo razão e turrão, não vai. Não vai. Sobretudo, toda família que permite estar Deus no comando, toda família que ouve a voz de Deus, que ouve a palavra de Deus, toda família que consulta a palavra de Deus diariamente, toda família que toma suas decisões pautadas na palavra de Deus, nos princípios de Deus, essa família começa sendo edificada pelo Deus Todo-Poderoso. Essa é uma família feliz. Essa família pode construir filhos ou ter filhos, e essa família tem o que dar para os seus filhos. Não se preocupe em deixar para os seus filhos riqueza neste mundo, mas se preocupe em deixar para os seus filhos o selo do Espírito Santo, a maior riqueza. E quem vai dar o selo do Espírito Santo? O próprio Deus. E como é que você vai deixar para eles? Ensinando a eles, amando e seguindo o caminho de Deus, e falando com Deus: Senhor, serão os meus filhos com o teu Santo Espírito, porque o selo do Espírito Santo é a garantia da vida eterna. E eu creio que você quer ter uma família, toda ela, com Jesus na vida eterna.
não importa lá, ela não vai ser minha esposa, não vai ser meus filhos, graças a Deus, e não vão ser seus filhos, nem vai ser sua esposa, mas todos estarão lá, para a glória de Deus. Você não vai ter aquele desprivilégio de um deles estar lá no inferno, falar assim: lá está meu pai, lá está minha mãe, lá está meu filho, eu aqui nesse mundo perecendo, meu Deus, me mande lá. Não tem mais. Você não vai ter esse desprivilégio. Por quê? Porque o Senhor teve misericórdia de você, teve misericórdia da sua família, e o Senhor está lá com eles, todos eles no céu. No dia que o Senhor voltar, todos estarão lá. Creia nisso. Senhor, o Senhor me deu família para o Senhor, e eu quero dizer para o Senhor que ela seja tua para toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Porque Cristo é a imagem do Deus vivo, e o Senhor, Cristo, é a imagem da minha vida, é a imagem da minha família. Creia nisso. O Senhor é com você, o Senhor é com a sua família, e jogue fora a vaidade. Você, que muitas vezes é mulherengo, seja lá o que for, ama demais o dinheiro, ama muitas mulheres, ama as vaidades da vida, joga fora isso aí. O Senhor quer você feliz. E lá em Romanos diz o que? Deus nos amou quando nós éramos ainda pecador. Ele nos amou primeiro. Isso quer dizer o quê? Que Ele quer ver nós salvos e não perdidos. Ele quer a sua família salva e não perdida. Glória a Deus. Deu para pensar? Pensou direitinho? Então vai para casa, invista na sua família. E eu quero pedir a cada um de vocês, toda vez que você dobrar os joelhos, não vou cansar de falar isso, eu quero que você ore por mim e por minha família. A minha família, entre todas as famílias desta igreja, ela não é a melhor. Ela é igualzinha à sua família. Quando você estiver na sua casa enfrentando uma dificuldade com os filhos, enfrentando uma dificuldade conjugal, fala assim: na casa do meu pastor também isso tem. Mas só que tem um detalhe: a minha família, entre as de vocês, é a mais visada por Satanás. Por isso, eu e a minha casa carecemos da sua oração. Todas as vezes que você dobrar o joelho para orar, ore por mim e pela minha família. Recebemos proteção, para Deus nos guardar, para poder abençoar vocês, pastorear vocês com muito zelo e amor. Que a minha família esteja à disposição da sua família para servir ao Senhor. E nós carecemos de vocês. Porque, eu vou dizer, eu amo a minha família. E eu quero a minha família para todo sempre. Eu falei para minha esposa, não sei se foi hoje ou foi ontem. Eu disse assim a ela: nós estamos para mais de 30 anos. Eu não sei se Deus vai nos dar a graça de envelhecermos juntos, mas se der, eu quero envelhecer junto com você. Eu não sei aqui ou onde for, mas eu quero estar junto da minha velhinha lá. E ela, quem não gosta do meu velho, minha velha. Não, mas assim, da minha Neizinha, né? E do Josinho. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe. Seja feliz. Glória a Deus. Você pode dizer comigo: eu amo a minha família. Deus toma conta da minha família. A sua família vai crescer. Terça-feira, Janine chega. Vamos orar pelaquela bênção? Amém. Põe a mão no seu coração. Deus, eu quero começar agradecendo, porque o Senhor me fez nascer numa família. Me deu um pai, me deu uma mãe, e me deu 7 irmãos, dos quais somos 5 hoje. E o Senhor me deu a graça de eu amar meus irmãos. Obrigado, Pai. Estamos envelhecendo, amando uns aos outros. Nós temos 3 do mesmo pai e da mesma mãe. Já não temos mais eles aqui, mas nossos pais deixaram o amor plantado nos nossos corações, de um para com os outros, porque ele viveu assim, nosso pai viveu assim, nos amando e ensinando a amar. 2 tem sua mãe. Que esses 2 continuem amando e valorizando a sua mãe. Pessoa amada, todos os dias de sua vida. Deus, obrigado, porque ao nascer dessa família, o Senhor me fez conhecer uma pessoa. Quando eu ainda era adolescente, o Senhor me mostrou, e depois o Senhor me deu para eu casar com ela, e me fez entrar em outra família, na qual fui bem recebido, bem amado, e na qual também aprendi a amar. É a minha família também, e ali nós somos amados, respeitados. Quero pedir a bênção sobre essa família também. E aí o Senhor me deu a graça de formar uma família. Nos deu 2 filhos, mais um filho, uma filha, mais outra filha e mais um filho. E nós temos vivido, Pai, esses
anos todos juntos um do outro. Temos enfrentado alguns dias tão difíceis, mas também nós temos enfrentado os dias maravilhosos, porque nos dias difíceis tu nos ensinaste a viver os dias maravilhosos. Eu quero te pedir que vivamos assim para todos sempre juntos aqui na terra, que os nossos filhos, eles construam famílias na tua presença, honrando a ti sobretudo, e que assim a geração, desculpe Senhor, a nossa descendência, toda ela, até a volta de Jesus, seja salva. Então muito obrigado porque o Senhor me fez nascer numa família, me deu uma família, e agora os meus estão construindo outras famílias. Obrigado pela minha esposa que o Senhor me deu. Eu quero amá-la todos os dias da minha vida, no meu coração. Quero honrá-la, respeitá-la diante de Deus e dos homens. Obrigado pela família que o Senhor me deu, outra família, que é a tua família, a família cristã, hoje a família Ibaja. Quando eu cheguei aqui, cheguei todo desconfiado, Senhor, não querendo me envolver, querendo só pastorear, mas eu te peço perdão por isso, Senhor, porque o Senhor me ensinou com o tempo que não é assim. O Senhor me ensinou que eu preciso amar este povo, porque o Senhor ama esse povo, é o teu povo, e graças eu te dou porque o Senhor tem colocado amor no meu coração por ele, porque o Senhor ama. Eu tenho amado esses meus irmãos, essas minhas irmãs, essas famílias. Graças eu te dou porque o Senhor tem me ensinado a cuidar dessas famílias, e nós queremos cuidar dessas famílias. A minha família quer cuidar dessas famílias. Então nos ajude a termos famílias fortes no Senhor, famílias fortalecidas que se dobrem diante do Senhor, famílias que expulsem de suas vidas a vaidade, famílias que expulsem a idolatria, famílias cujos filhos amem e respeitem os seus pais, cujos pais amem e respeitem os seus filhos, que se dediquem uns aos outros, que antes de tudo se dediquem ao Senhor, o nosso Deus. Pai, olha para nós, tem misericórdia de nossas vidas. Nesta semana a família Lima, ela será aumentada de forma visível, porque já foi gerada a Janine. Sabe, Deus, nós oramos pedindo que o Senhor leve em paz a mãe da Janine e o pai até aquela maternidade, e ali esteja tudo limpo, desimpedido, nenhum vírus, Senhor, nada, nenhum mal toque neles, nem na menininha que vai nascer. As pessoas que irão cuidar deles, Senhor Deus, os profissionais também estejam limpos e desimpedidos, Senhor, protegidos por Ti, porque a Tua palavra diz: se o Senhor não guardar em vão, vigia e sentinela. Guarda aqueles profissionais, guarda todos, Senhor, que o quarto onde a Janine for, esteja lá os anjos Teus acampados ao redor, e que os médicos sejam direcionados por Ti, todas as pessoas que forem cuidar delas. A família Ibaja está recebendo mais um membro, uma linda menina, que nós podemos contemplar com os olhos da fé, que ela venha cheia de graça, cheia de esperança, que ela seja luz para o reino de Deus, luz para a sua casa, luz para este mundo, Senhor, que seja graciosa, muito graciosa entre as pessoas e muito amada. Eu oro por ela, e oro por todas as criancinhas desta igreja, Senhor. Quanta falta faz elas correndo aqui nesse tempo, quanta falta faz elas aprendendo a Tua palavra, e graças nós Te damos porque elas estão sentindo falta, muita falta. Tenho recebido mensagem de criança, Senhor, me pedindo para eu visitá-la. Estou aqui, Senhor, para fazer a Tua obra, e eu quero fazer com muito amor e com muito zelo. Eu quero cuidar dessas famílias, Senhor. Então, eu vou fazer a oração que Jesus fez lá atrás: não permita que nenhum desses que o Senhor me confiou se perca, nenhum, mas que todos estejam salvos. Aqueles que passaram, que estão lá fora, tragam-nos todos de volta, Pai, que se dobre diante de Ti, voltem arrependidos, querendo Jesus, amando Jesus e andando com Jesus. Todos eles, os pais que estão sofrendo pelos seus filhos que estão hoje no caminho longe do Senhor, Pai, dá descanso aos seus corações, sabendo que num tempo eles virão. Então tragam-nos ao Senhor, e os que estão, não sintam o desejo de irem lá para fora, mas de estarem nos Teus pés. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós, que o Senhor vos dê a paz. Amém. Deus abençoe, uma boa noite, tenha paz. Ore para Deus.